Eu sou Rafael, psicólogo, e o personagem de hoje tem exatamente a mesma idade que eu. Hoje é dia de Satoru Gojo. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Sempre rima esse negócio, né? Jujutsu é aquele anime bem agradável de assistir. Parece que cada personagem ali lida com uma questão bem explícita. Senso de dever, entrega aos instintos, emoções à flor da pele, indiferença. E o primeiro personagem a aparecer aqui no canal tem como sua grande característica o poder. Imagina que você é a pessoa mais poderosa da face da Terra. Não existe ninguém que possa te vencer, o que implicaria em uma certa onipotência. Como você reagiria a isso? Quem seria você? Se você desde nascença tivesse todo esse poder que o personagem de hoje tem, você seria outra pessoa. Mas e se com um passe de mágica você passasse a ter esse poder? O quanto você mudaria? Esse personagem reflete o tanto que gostamos de pessoas confiantes, que passam segurança e ao mesmo tempo transmitem um carisma altíssimo. E esse personagem de fato preenche todos os requisitos do que é ter carisma. Segundo o professor de psicologia Ronald Riggio, ele traz em seu livro O Quociente do Carisma 3 ingredientes principais que tem nessa característica que todo mundo admira mesmo sem perceber, e que o Gojo tem ela de sobra. Não é à toa que vemos muitos vídeos, artigos, livros falando sobre como ter carisma, e observar o comportamento do Gojo dá uma pista pra gente sobre isso. Controle, que seria a capacidade de ajustar o seu comportamento de acordo com o ambiente que você está inserido. O Gojo é meio que um camaleão nisso. Dependendo do ambiente, ele muda seu comportamento para ele obter o que ele quer. Ele tem algumas atitudes que podemos chamar de imatura com seus alunos, meio que para se adequar àquela situação, mas todos nós sabemos que ele é uma pessoa madura, já que ele estima muito pela vida deles e tem um propósito maior que supera até ele mesmo. Um propósito para o futuro, um propósito para toda a sociedade de feiticeiros. Expressividade, que seria a facilidade de começar conversas de forma espontânea, que é talvez a característica mais explícita no Gojo. Ele consegue conversar com qualquer pessoa. Você vê ele conversando e é como se ele tivesse 0% de ansiedade naquele momento. E por último, a sensibilidade, a capacidade de ouvir e desvendar o que o outro está sentindo, o que faz os alunos dele o respeitarem, não só ele, como nós também que estamos assistindo. Talvez seja mais fácil para ele, afinal ele tem uma extroversão, ele é uma pessoa extrovertida. Ele gosta de ter contato social, ele gosta de conversar, e talvez essa facilidade enorme de interagir com as outras pessoas seja devido a isso. E é por isso que ele tem uma relação bem interessante com Itadori, outra pessoa extrovertida. Eles são tipo aqueles amigos que se conhecem um dia e parecem que se conhecem há vários anos. Com certeza a melhor relação de amizade no anime. Porém, ele também se dá bem com uma pessoa introvertida como Megumi. Na verdade, o Megumi está no meio de 3 pessoas extrovertidas. Megumi, eu te entendo. E por isso você é meu favorito. Carisma, extroversão e, é claro, ser praticamente um deus no mundo de Jujutsu facilitam um Gojo ter outra grande característica, que é a sua incrível e incrível mesmo autoconfiança. Ele aparenta não temer nada e em quase toda situação ele tem um controle. É como se ele sentisse no controle de tudo. Lembrando que confiança é diferente de autoestima. Enquanto a autoestima é relacionada à pessoa estar bem consigo mesma, a autoconfiança é sobre confiança em si mesmo e sua capacidade de lidar com desafios, resolver problemas e se envolver com sucesso no mundo. E o Gojo é as duas coisas. E isso ajuda o Gojo a não sofrer nenhum tipo de rejeição social. Teoria do sociômetro. Essa teoria fala sobre um mecanismo psicológico que nos ajuda a minimizar a probabilidade de rejeição. Quando as pessoas mantêm atitudes que são rejeitadas por um grupo, pelo grupo, elas consequentemente tendem a ter uma menor autoestima. E quando alguém sofre com algum grau de rejeição, tende a se sentir mais sensível em relação ao que os outros pensam dela. Ou seja, se você tiver mais habilidades sociais, como o Satoru Gojo tem, vai existir uma chance maior de você ter uma adaptação social melhor, o que vai levar a uma melhor autoestima. Ele tem uma relação muito próxima com seus alunos. E é bem interessante, ele sempre tenta deixar eles tomarem suas próprias decisões, como ele fez quando deixou o Megumi meio que decidir o que seria feito com o Itadori. O que o Gojo na verdade quer é deixar a próxima geração ser a protagonista. Ele quer mudar como o sistema de Jujutsu é formado. Ele acredita que esse sistema é bastante falho. E com isso ele tenta passar os seus valores para os alunos que o sucederão no futuro. E seus alunos confiam bastante nele, não apenas eles. A imagem de confiança tremenda que ele passa consegue fazer uma maldição, uma inimiga dele, como o jogo, ficar próximo dele. Ela confia que ele não vai atacar ela naquele momento. É uma cena clássica mostrando quanto esse personagem
imagem é influente. E tudo isso ainda mais se reflete na postura corporal dele. A sua autoconfiança e seu carisma se reflete na forma que ele se senta, que ele anda, na forma que ele lida com as outras pessoas. Sempre com a postura ereta e sentando de forma bem relaxada, vamos dizer assim. Pessoas tímidas, retraídas, geralmente não se sentam ou não ficam nessa postura, costumam ocupar menos espaço. O ato dele de botar as mãos no bolso em meio de um ambiente hostil, como é o jiu-jitsu, mostra um grau, é claro, de arrogância, mas acima de tudo de confiança também. A psicóloga social Amy Cuddy argumenta que fingir se sentir confiante pode, na verdade, torná-lo mais confiante. Mesmo se naquele momento você não estiver se sentindo tão confiante assim. A mudança de postura pode provocar uma maior confiança e sensação de poder, o que provavelmente faz o Gojo se sentir ainda mais poderoso. Não funciona exatamente para todas as pessoas. Os estudos de Amy Cuddy sim mostraram que modificar sua postura corporal pode afetar o seu estado emocional. Alguns outros estudos replicaram essa pesquisa e não foram tão conclusivos assim, o que pode mostrar que ela não serve para todo mundo. Depende muito do contexto. Se sentir poderoso sempre também tem o seu lado negativo, e essa sim poderia ser a grande fraqueza do Gojo. O professor de psicologia e genética médica Gary Vank fala em seu livro The Brain que os jovens têm uma tendência maior à impulsividade graças à não formação completa dos lobos frontais. É porque eles ainda não completaram o processo de mielinização neuronal. Pense na mielinização como se fosse o isolamento dos fios elétricos da sua casa. Sem mielinização no cérebro, os sinais elétricos dos neurônios não chegam ao seu destino. Gary Vank fala que, em média, as mulheres aos 25 anos e os homens aos 30 anos completam esse processo. Ou seja, o Satoru pode ainda não ter completado esse processo. E isso pode explicar o fato dele se expor tanto ao perigo. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma consciência maior da nossa mortalidade. Um livro bem interessante sobre isso é O Lado Bom do Lado Ruim, que ajuda bastante para quem quer se tornar mais confiante e entender mais suas emoções e a importância delas. Muita gente pensa que a confiança pode ser algo inato de alguém, que não podemos melhorá-la. Ou você nasce com ela, ou você nasce sem ela. Porém, existe sim. O geneticista e psicólogo Robert Plomin fez um estudo sobre genes e a relação dele com a confiança em gêmeos e constatou que o fator genético influencia em cerca de 50% no fator confiança de uma pessoa, o que significa que provavelmente mais outras pessoas da família do Satoru têm confiança igual ele. Porém, isso significa que não é determinante. Vários fatores influenciam nisso e sim tem como você melhorá-la. Por exemplo, eu não conseguiria ser extrovertido como ele, isso fugiria da minha essência de introvertido, só que hoje já consigo lidar bem com isso. E nos momentos pontuais, essa introversão não me impede de fazer o que eu quero fazer. Esse canal, por exemplo, é a prova disso. Quando sair a segunda temporada, provavelmente eu farei outro vídeo sobre ele, mostrando o lado B de tudo isso. Afinal, como ele mesmo fala, irônico, não é? Quando você tem tudo, mas não consegue fazer nada. Curta, se inscreva, compartilhe e lembre-se, é apenas o começo.